Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando no nosso cantinho, é o nosso momento, é oração, ação. Mantermos-nos juntos, com boa vontade, com disciplina, com curiosidade, com abertura de coração no estudo espiritual. É fabuloso exercício para expandir a nossa perspectiva. E a expansão da perspectiva é fundamental para nos aproximarmos da verdade. A verdade restrita, egoísta, de um indivíduo, egoísta de uma raça, de um partido, de uma classe social, de um sexo, de uma raça, egoísmos individuais ou coletivos, são mentiras, são violências, são ilusões. Se queremos nos aproximar da verdade, se queremos nos pacificar, é fundamental expandir essa consciência. Foi por isso que Jesus nos deixou, como grande ferramenta da expansão da consciência, rumo ao amor universal, o colocar-se no lugar dos outros, o fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa ferramenta é extremamente importante. Supondo uma história, uma dinâmica de grupo, que tivesse como símbolo a busca da verdade, poderíamos supor uma caixa com cada uma das paredes externas com uma cor, por exemplo, as cores da bandeira brasileira, verde, amarelo, azul e branca, e em volta dessa caixa, grupos de pessoas. O primeiro grupo de frente para a cor verde, o segundo de frente para a cor amarela, o terceiro de frente para a cor azul e o quarto grupo de frente para a cor branca. Colocados diante da pergunta de que cor é a caixa, o natural seria que cada um tomasse como verdade absoluta o seu ponto de vista relativo. Os primeiros diriam verde, os segundos amarelo, os terceiros azul e os quartos branca. Qual seria a surpresa do primeiro grupo quando ouvisse o segundo grupo falar que a caixa era amarela? Qual seria a surpresa dos dois primeiros grupos quando ouvisse o terceiro falar que a caixa era azul? Qual seria a surpresa dos três primeiros grupos quando ouvisse o quarto falar que a caixa era branca? A surpresa natural. Mas o que fazer diante da surpresa? O que fazer diante da pessoa que pensa diferente, que tem um olhar diferente, que tem um ponto de vista diferente? O que fazer com outros seres se eles forem tão egocêntricos como nós, que tomarem também o seu ponto de vista como a verdade universal? Infelizmente, o que nós temos feito é isso. Tomado a verdade do nosso partido, do nosso sexo, da nossa raça, da nossa nacionalidade,
como a verdade absoluta, entrando em disputa, entrando em guerra com aqueles que pensam diferentes, achando um absurdo, nos escandalizando com quem pensa diferente, oprimindo, impondo o nosso ponto de vista àquele que pensa diferente. Mas haverá uma outra atitude a partir do estranhamento do ponto de vista do outro, o que é natural, mas há uma outra atitude que podemos construir, que podemos desenvolver a partir desse estranhamento? Claro que sim. Aquele que se coloca perante o ângulo que sugere que a caixa seja verde, quando ouve o outro grupo falar na cor amarela, se ele não se tomar de arrogância, e assim os dois grupos perante o terceiro, e assim os três grupos perante o quarto, os membros dos quatro grupos que não se deixarem tomar de arrogância sairão dos seus lugares e se colocarão no lugar do outro. E o do grupo verde que se colocar no ponto de vista do amarelo se aproximará muito mais da verdade, pois a caixa que ele pensava que era apenas verde é também amarela. Os membros dos dois primeiros grupos que se tocassem de humildade perante o terceiro grupo e fossem buscar também o ponto de vista daquele terceiro grupo, se aproximariam ainda mais da verdade. E dos três primeiros grupos, aqueles que por 3 vezes abrissem mão do egocentrismo e fossem com humildade colocar-se no lugar dos outros, somente esse teria consciência do que é, afinal de contas, a caixa. Que ela possui uma face de cada cor, que, portanto, todos aqueles que observavam a caixa estariam com parte da verdade, mas com muito de mentira. Só quem se coloca no lugar do outro se aproxima da verdade, crescentemente, cada vez mais. Aprende alguma coisa o homem ao se colocar no lugar da mulher, o rico ao se colocar no lugar do pobre, o branco ao se colocar no lugar do negro e o brasileiro no lugar do japonês, do alemão, do australiano, do africano, do asiático. Tanto há para nos expandirmos que chega a ser um absurdo o egocentrismo, o orgulho, a arrogância, a prepotência, que impede as pessoas de valorizar os outros, idolatrando apenas a si mesmo. O que faz Deus quando diante de uma humanidade egoísta, egocêntrica, arrogante? Primeiro, Deus, a vida, nos convida a assimilarmos, a nos abrirmos a outro olhar pelo amor. Um pai machista, arrogante, é convidado a se colocar no lugar da mulher através de uma filha, através de uma alma que ele ama muito e que reencarna como sua filha. O brasileiro também é convidado a valorizar outras culturas
Quando sua filha, seu filho, tem amigos, quando ele mesmo tem colegas de trabalho, chefes de outras culturas, quando ele é chamado nas relações de vizinhança, nas relações de qualquer outra parte, a colocar-se no lugar do outro. Quando ele se toma de amores por uma esposa, por um marido, de um outro ponto de vista, de uma outra cultura, de uma outra raça. São convites da vida. Saia do seu egocentrismo, amplie o seu olhar, combata a sua arrogância. Infelizmente, alguns se casam apenas para impor o seu ponto de vista aos outros. Uns relacionam-se com outras classes, outras religiões, outras ideologias, outros sexos, apenas para exaltar-se, e nem para exaltar-se com o seu próprio crescimento, mas para exaltar-se com a diminuição, a humilhação do outro. É por isso que a vida, tão sabiamente, impõe a reencarnação a muitos de nós, de forma que o violento, que oprime o diferente, pode sim reencarnar na raça diferente, na classe, na nacionalidade diferente, como um convite à expansão. É isso que a reencarnação é. Não é o inferno dos espiritualistas. A reencarnação é uma oportunidade de expansão da consciência. Muito bom. Hoje vamos estudar a questão do rico avarento. Daquele que que pertence a um ponto de vista social, mas que se recusa a pensar no bem-estar geral. Aqui hoje, do ponto de vista do rico, mas que nós podemos expandir as pessoas segundo as suas classes, as suas raças, as suas culturas, as suas ideologias. Vamos lá? Questão 899. Kardec pergunta assim: dois ricos empregam a sua riqueza exclusivamente na sua satisfação pessoal. Não pensam em mais ninguém. Qual será o mais culpado? Aquele que nasceu na riqueza e nunca conheceu a necessidade, ou aquele que adquiriu a fortuna através do seu trabalho, já tendo sido, portanto, pobre? Interessante a situação, não é? Dois ricos não solidários são apresentados ao julgamento dos amigos espirituais. O primeiro já nasceu rico, nunca conheceu a pobreza. O segundo conheceu a pobreza, mas cresceu e alcançou a riqueza. Se os dois forem impermeáveis ao sofrimento que acontece dos pobres à sua volta, qual dos dois é pior? Vejamos a resposta dos amigos espirituais. O mais culpado é aquele que conheceu o sofrimento, porque este sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não se importa em aliviá-la aos seus semelhantes, porque muito frequentemente ele nem se lembra mais dela. Muitos desses que já foram pobres e alcançaram a riqueza fazem questão de esquecer, de apagar, de esconder qualquer sinal desse momento anterior de sua vida.
mentindo, disfarçando, escondendo todos os sinais de seu próprio passado que o conectem com a pobreza. É claro, então, que aquele que passou pela dificuldade do outro e que se mantém preconceituoso e violento contra a condição que ele mesmo experimentou, digamos que um imigrante, isso é muito comum. Hoje, grandes massas do mundo todo são contra a imigração. Mas como pode um não indígena, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália, da África, como é possível que uma pessoa que não tenha em suas veias apenas o sangue dos povos originários desses continentes, por exemplo, se aventurem a ser contra estrangeiros? Se ele mesmo, se os seus próprios antepassados foram à Austrália, vieram à América do Sul, vieram à América do Norte, à África, se os nossos antepassados já foram estrangeiros, como podemos nós agora sermos contra os estrangeiros? Se já fomos pobres, como podemos ser contra os pobres? Não é impressionante que isso aconteça? Pergunta 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, pode usar como desculpa a ideia de que acumula para deixar mais aos seus herdeiros? A resposta dos Espíritos é: aquele que faz isso assume um compromisso com a má consciência. E pior ainda, ao educar seus filhos, pior ainda dizemos nós. Nós sabemos que educamos mais os nossos filhos pelo nosso exemplo do que por aquilo que nós falamos. Esse avarento, que se mostra insensível à dor de qualquer pessoa, a título de mais acumular em benefício dos seus filhos, não está beneficiando em nada os seus filhos, porque os está ensinando a serem também avarentos, a serem também indiferentes com a dor do próximo. Então, não apenas acarretam peso, ônus, karma para si mesmos por terem sido indiferentes aos outros, mas também acarretam esse mesmo peso por terem ensinado seus filhos a também serem indiferentes com os outros. É isso que os Espíritos chamam aqui de má consciência. Ainda sobre a questão da riqueza ligada ao egoísmo. Pergunta 901. Existem dois avarentos. O primeiro priva-se do necessário e morre na miséria sobre o seu tesouro. O avarento clássico. Aquele que é tão avarento, mas tão avarento, que priva-se do necessário, abreviando sua própria vida, para aumentar o seu tesouro. Então esse é o primeiro que Kardec apresenta aos espíritos. O segundo só é avarento para com os outros e generoso para consigo mesmo, enquanto recua diante do mais breve sacrifício para prestar um serviço ou fazer
alguma coisa útil aos outros. Nenhum custo é demasiado para satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Ele sempre está de má vontade para prestar um favor, mas sempre disposto a realizar uma fantasia e não se importa com o custo. Qual deles é o mais culpado e qual ficará em situação mais difícil no mundo espiritual? Os espíritos respondem: o mais culpado é o segundo, pois desfruta das coisas em benefício próprio. Ele é mais egoísta do que avarento. O primeiro, ao privar-se do necessário, já recebeu uma parte da sua punição, já recebeu em parte a consequência dos seus atos. Enquanto que o segundo gozou, ostentou, humilhou, esteve contado entre os felizes da terra e precisará, para acordar da sua inconsciência, viver a consequência dos seus atos, que não atingiu em nada. Se o primeiro recebeu, digamos, 40%, 50% das consequências dos seus atos, o segundo não recebeu nada, terá que sofrer muito mais para acordar do seu delírio. Não é? Vejam, amigos e amigas, se isso faz sentido para vocês. Por isso é que Jesus diz que é mais difícil, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com a ressalva que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. E que outros pesquisadores já fizeram, levando-nos a refletir da seguinte forma: agulha, ao tempo de Jesus, era o nome que também se dava à passagem muito estreita que havia nas muralhas das cidades, de forma a permitir apenas a passagem de um ser humano por vez. Claro, por motivos de segurança. O viajante que vinha com um camelo tinha enorme dificuldade de fazer passar o camelo por essa passagem feita para um humano por vez. Porque quase sempre um camelo é maior que o ser humano, e para ele passar por um espaço que cabe exclusivamente um ser humano, ele teria muita dificuldade, então era muito difícil passar. A outra alternativa, a outra interpretação é que camelo era o nome que se dava a uma cordinha feita com pelos de camelo, que ficava algo parecido com o sisal dos nossos tempos, uma corda com fibras muito duras, e que o tecelão tinha dificuldade para fazer passar por uma agulha de tecelão, exatamente pelas suas fibras muito duras. Os dois casos falam de dificuldades grandes, mas muito diferentes da impossibilidade que a primeira leitura nos dá. Ao pensar num camelo animal passar pelo fundo de uma agulha de tecelão, se fosse essa a imagem que Jesus nos desse, estaria dizendo que é impossível um rico entrar no reino dos céus, o que é completamente incompatível com a ideia de um Deus justo, que teria colocado um filho seu numa situação impossível, impraticável,
onde a sua evolução estaria inviável. Que Deus de amor é esse? Não é possível, não é? Reconhece Jesus que é bem difícil, como nós vimos aqui, segundo essas 3 perguntas, para um rico poder entrar no reino dos céus, ele teria que ser solidário aos pobres em geral, não pensar exclusivamente na sua descendência, mas também pensar na necessidade das outras pessoas, não privar nem a si mesmo, nem a todas as pessoas daquilo que lhes falta, para terem mais abundância aquilo que lhes sobra. 3 raciocínios interessantes que as perguntas de Kardec nos impulsionam. Nessa sociedade materialista, consumista, nesse mundo nosso de ostentação, urgente que façamos essa reflexão para reprogramarmos nossos valores e podemos bem decidir nos eventos que atingirão toda a humanidade e que precisam nos encontrar com essa outra reprogramação ética para tomarmos boas decisões. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Seja crítico em relação ao materialismo, à ostentação, ao egoísmo, porque essa reprogramação é realmente imprescindível para bem vivermos o momento que estamos vivendo. Veja se isso faz sentido para vocês. Saudando então os amigos que estão conosco nessa reflexão de hoje, Sueli Duque, Adelaide Dias, Lúcia Galvão, dando o seu boa noite a todos, Marco Aurélio Trindade dizendo: a verdade é um prisma de várias cores, nomes e pensamentos, sem dúvida, e devemos relativizar com humildade o nosso ponto de vista, buscando, nos abrindo para o ponto de vista do outro. Sem isso, jamais alcançaremos a verdade. Por isso é que um dos maiores pensadores da verdade de todos os tempos, Sócrates, o fundador da filosofia moderna, deixou a humildade como passo para a sabedoria ao dizer: só sei que nada sei. Muito bom. Enir Cajazeira e Mônica Silva expressando sua gratidão a Deus, sua gratidão aos luminares que dirigem esses trabalhos. Gugu Souza também expressando sua gratidão. Andréa Santos, Rose Lanziotti, dando o seu boa noite a todos os amigos. Mônica Silva lembrando dos encarnados e desencarnados que é do seu conhecimento, que precisam receber esse estímulo, essa verdade, esse estudo que nós temos aqui. Muito bom que todos nós remetamos um pouco dessa luz a toda a Terra, as nossas relações, e também compartilhemos essa live para favorecer a reflexão de amigos e amigas. Luiz, nosso amigo Luiz Diniz, que receba também a nossa paz e a nossa luz, que vem sem dúvida do alto para todos nós nesse nosso estudo. Heloína Gomes, dando o seu boa noite, saudando esses ensinamentos e essas reflexões. Mônica lembrando das vítimas das guerras e dos desastres climáticos.
e o boa noite de Emir Cajazeira, Mônica Silva e Andréa Salvatore. Então, todos estejam convidados a multiplicar e compartilhar esses nossos ensinamentos, se você entender que ele pode ser útil para mais alguém. Um grande abraço a todos, amanhã voltaremos a esses estudos e não esqueçam, na quinta-feira faremos um recorte, um momento especial de comunhão com Maria de Nazaré, já que temos a informação confiável por médiuns confiáveis, espíritos confiáveis, que nesse dia, às 21h21 de Greenwich, que vem ao Brasil como 18h21, 18 horas e 21 minutos, Maria de Nazaré virá com suas mais altas legiões em proteção, em amor, em compreensão à Terra, à humanidade da Terra, para que todos nós tenhamos um alívio, um estímulo, uma força extra para vivermos tudo o que iremos viver num futuro próximo. Que assim seja para todos nós. Até amanhã e até quinta-feira. Espalhe, compartilhe, venha conosco para o colo de Mãe Maria. Paz e luz a todos.